Fala, meus amigos, aoba, como é que vocês estão? Estamos aqui no mais um Jesus Coffee e para a honra e glória de Jesus, né, gente? Gente, esse aqui é um Jesus Coffee no formato um pouquinho mais diferente, um pouquinho melhor. E a gente veio aqui mais para explicar para vocês o que está acontecendo, por que tá. Às vezes, a vez passada ficou com a imagem ruim, ficou travada. E a gente preferiu esse momento aqui, esse jeito de que a gente conseguiu um formato, onde a gente consegue gravar antes para vocês e soltar ao vivo para que vocês tenham um áudio melhor. Vocês estão vendo que o áudio está melhor, a imagem está bem melhor. A gente consegue ter um áudio melhor, uma imagem melhor, para que vocês tenham uma qualidade. Para Deus a gente faz as coisas com excelência, com qualidade. Por que eu não vou fazer o Jesus Coffee com qualidade? Então seria isso. O Luan está aqui para explicar mais também como o Luan para quem não conhece, que é o Luan, que teve com a gente no outra vez o Jesus Coffee, teve conversando com a gente, Deus entrou num propósito que a gente conseguiu unir o mesmo propósito de entrar no podcast, de começar uma coisa legal. E então a gente está conseguindo fazer isso num formato bem mais legal. Ele está aqui para fazer a nossa produção. Ele é o cara que fica atrás do computador, fica atrás das câmeras. Ele me ajuda com as luzes e tudo mais. Ele está num equipamento muito legal. Fala aí, Luna. Sim, exatamente. Nós estávamos aqui por 1h30, 1h32 minutos, montando uma estrutura maravilhosa que você não tem noção do quanto é grande essa estrutura. É uma estrutura que quase nem coube aqui de tão grande. o, Computadores com a mais alta capacidade de processamento, microfones com a mais alta capacidade de captação de áudio e Deus nos unindo nesse propósito de conseguir fazer um podcast cristão de qualidade. Claro que nós sabemos que nós ainda estamos longe, né? Como estou sendo irônico aqui com vocês, de ter uma qualidade maravilhosa, mas Deus proverá e a gente não liga, porque a gente está fazendo isso para a honra e para a glória de Deus. Claro que a gente vai fazer o melhor possível, como o Ramon bem disse, mas a gente está se adaptando. Então, hoje é um teste, né? Na semana passada foi um teste maravilhoso, deu super certo o teste no ano passado. Só atrasou 1 hora. Sim, só atrasou 1 hora e a transmissão também não foi lá das melhores, né? Não foi um dos melhores dias de transmissão da vida, né? Mas foi um aprendizado, a gente quer fazer uma coisa bem legal. E é por isso que agora a gente resolveu gravar os podcasts. Então, você está vendo isso numa live, mas nós não estamos aqui mais. Nós já gravamos essa live e está sendo passada para vocês, se der certo, né? Que a gente não sabe muito bem como que faz isso, Pois é, mas estamos aprendendo, estamos no caminho. sim, estamos no caminho. É um caminho árduo, né? É um caminho de pedras, um Pois caminho é. difícil de se andar. Mas se você está vendo essa live, significa que deu Deu certo. certo. Então isso é muito bom, né? E eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui, somando para o reino e fazendo coisas aí para a glória de Deus, porque quer você coma, quer você beba, quer você faça um podcast, faça tudo para a glória de Deus, não é mesmo, Ramon? Exatamente. Quer comais, quer bebais. Faça isso tudo para a glória do Senhor. E, gente, isso é uma coisa que a gente queria. É legal em tratar aqui: excelência. E o que seria excelência? Excelência é você fazer tudo para a glória de Deus. É você escovar os dentes para a glória de Deus. É você discutir com a tua irmã, que nem eu faço, para a glória de Deus. É você almoçar para a glória de Deus. Você acordar para a glória de Deus. Já tem um livro que se chama A Teoria do Ordinário. Não sei, não tenho certeza se é teoria, mas é ordinário, alguma coisa do ordinário. E essa é de uma pastora que ela trata exatamente isso. É você tá fazendo tudo para o ordinário. Porque muita gente pensa, vamos levar agora pro lado do Setembro Amarelo. Não tinha esse propósito, esse podcast, mas como Jesus me tocou para levar nesse Setembro Amarelo, muitas vezes a gente quer fazer tudo, tudo de qualquer jeito, e tudo às vezes acaba não sendo nosso jeito. Por quê? Porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a nossa não. A gente vai se desagradar com a nossa vontade o tempo todo. E isso acaba nos frustrando, acaba gerando decepções, e decepções geram doenças psicológicas, sendo ansiedades ou depressões, esquizofrenia, bipolaridade, isso, várias coisas. Então, quando Paulo fala, faça isso tudo para a glória de Deus, ele está falando sobre você entender que tudo que você está fazendo pela glória de Deus. E
Isso que vale a pena, não é você estar fazendo. Se tá certo, deu certo, amém. Se você deu o seu melhor, amém. Isso é legal. Mas você fazer com a intenção de glorificar a Deus, não glorificar você mesmo, porque quando você glorifica a Deus, tudo converge pro lado certo. Muito bem. E você falando isso, eu lembrei de uma coisa muito interessante agora. Você sabe, acho que é no Discovery, aquele canal, que tem uns programas assim que as pessoas ficam perdidas na floresta. Sim, sim. Perdidas entre aspas, É né? o Burgers. Sim, ele também. Mas tem alguns outros, assim. Na verdade, aquele canal é basicamente isso, É né? só isso. Não derrubem a live, por favor, moçada do Discovery, por causa disso. Mas enfim, nesses programas, você vê muitas vezes as pessoas tendo alguma instabilidade mental ali. Sim. E eu tava assistindo um desses programas que o cara tava sobrevivendo sozinho numa ilha e ele tava sendo analisado por algumas pessoas que são especialistas em sobrevivência. Uhum. E o que que aconteceu? Teve um momento em que ele se sentiu muito solitário e que ele estava percebendo que algo não estava bom dentro da cabeça dele. Então, uma das pessoas que era especialista era uma psicóloga. Gente, só um minutinho. Tem um cachorro aqui atrás, que é o cachorro da minha cunhada. Eu gosto muito dele, é o Bart. Só que ele é filhotinho ainda. Por mais que ele esteja um tamanhão, ele é filhotinho, então toda hora ele tá latindo. Latiu agora, inclusive. Sim, ele está latindo para a glória de Deus também. É, ele tá latindo pra glória de Deus. Os céus proclamam sua glória e Natureza também. a natureza também, os cachorros também. Mas a psicóloga estava analisando ele naquele momento que ele estava quase tendo ali um breakdown, sabe? Aham. E aí ela falou o seguinte, que é importante, num momento como esse, em que você está se sentindo sozinho e com uma instabilidade emocional, que você crie uma rotina. E criar uma rotina é algo muito útil para quando você está se sentindo mal. É claro, não estou falando que você não tem que procurar um psicólogo, você tem que fazer isso. E também reforçando essa ideia que todo mundo que está vindo aqui está falando, que não é somente uma coisa espiritual, né? Que Uhum. também é uma coisa que ela Patológica. é isso. Então, criar uma rotina é algo que faz muito sentido para quando você está passando por momentos assim. E como é a nossa rotina enquanto cristãos? Você falou de escovar os dentes para a glória de Deus, Uhum. uma coisa da nossa rotina. Comer para a glória de Deus. Você vê que as pessoas querem uma instrução bíblica que você ore. A gente lembra da ceia, né? Sempre Sim. quando a gente está na igreja e tem o momento da ceia, a instrução, aquele versículo que é lido, ele diz, porque Jesus falou isso na última ceia, pra gente fazer isso toda vez que a gente for comer em memória dele. Sim. Então, até quando a gente for comer, lembrar dele. Então, todas as coisas da nossa rotina tem que ser para a glória de Deus. Pense bem como está a sua rotina, porque às vezes a sua rotina pode ser que não seja uma rotina para a glória de Deus. Sabe, a Bíblia fala em Romanos 12 que nós temos que o processo que Deus faz em nós é uma mudança de mente. E para você deixar um pecado que você está cometendo, você também precisa dessa mudança de mente, Metanoia. metanoia. E se você for estudar neurologia e psicologia, você vai ver que é muito importante você mudar a sua mente, no sentido de que a sua mente se acostuma com algo que você faz e torna rotina. Então, às vezes, algo que está te deixando para baixo, te deixando mal, pode ser algo da sua rotina. A nossa rotina tem que ser feita para a glória de Deus em todos os aspectos. Pense nisso. Faça uma rotina, pense na sua rotina. O que eu faço e como eu faço, com que propósito. Se é para a glória de Deus, se não é. Lembrando que eu não estou falando aqui que você tem que largar teu emprego para você ficar orando na igreja, orando em casa. Não é isso. Você tem que estar no teu emprego. A igreja ela é feita para levar a glória de Deus para fora da igreja. Então, no teu emprego para a glória de Deus e sua rotina inteira para a glória de Deus. Igualmente falou Jesus, vocês são eclésia. Eclésia seria chamados para fora. Chamados de dentro para fora. A palavra eclésia do grego vem de dentro para fora. Ou seja, nós congregamos ali no culto e aquilo que nós temos no culto nós carregamos para fora. Nós carregamos no nosso emprego, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família. Tem muita gente que precisa de Deus na nossa família, a gente não olha porque a gente pensa,
Porque eu. Tem muita gente que já passou ali e falou com ele, mas ele não adiantou. Sim. Quantas vezes, quantas oportunidades eu tive de conversar com pessoas ali no momento do culto, ou depois, logo depois do culto. E a conversa é maravilhosa, é sobre Deus e essas Sim, coisas. Mas quando você olha para a vida das pessoas fora dali, ela não tá levando muito bem a glória de Deus. sim. E isso não sou eu que tenho que falar. Que regra você tem que seguir? Você precisa ler a Bíblia e saber o que você tem que fazer. Não é um pastor, não é uma pessoa que nem eu, que não sou nada, que pode falar para você como que é essa rotina. Mas busque em Deus. Busque aplicar a vivência que o Espírito Santo faz naturalmente em você na sua vida. Não viva por regras, viva pelo Espírito. E detalhe, isso é a questão, você falou viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito, gente, é relacionamento. Não dá pra você seguir as instruções de alguém que você não conhece. A palavra de Deus está ali. Mas Deus também está ali. Quando você abre a da Bíblia, é o único livro que você consegue ler acompanhado do autor. Leia a Bíblia e pergunta, Espírito Santo, o que você quer dizer com isso? O que você tem para minha vida a partir desse versículo aqui? Às vezes, cara, um versículo ele muda a tua vida inteira. E às vezes uns 3 textos que você leu corrido não faz diferença nenhuma. Exatamente. Isso é viver para a glória de Deus, é trazer a glória de Deus para as pessoas ao nosso redor, né? Não é simplesmente você colocar um hino alto lá no teu trabalho que as pessoas nem vão gostar de ouvir, às vezes. As pessoas vão pela sua ação. Às vezes é melhor você não fazer isso do que você fazer isso, colocar uma música cristã lá alta e pelas suas ações você negar Cristo de alguma forma. É muito urgente que a gente volte a buscar uma vida em santidade, uma vida guiada pelo Espírito, como eu falei, para que essa esse avivamento que a gente quer aconteça, essa esse mover que a gente quer aconteça, né? A gente quer mover e quer tantas coisas maravilhosas e que Deus tem para nós, experiências sobrenaturais, mas se for para ter só para ficar em nós, não adianta muito. Veja bem, em Atos 2, quando o Espírito veio, qual que foi o efeito daquilo? O Espírito veio sobre as pessoas falaram nas línguas dos que estavam ali ao redor. eh, Depois disso, Pedro pregou o evangelho para muitos povos ali. Então é muito importante você não olhar a Bíblia somente como um livro de regras, mas tentar entender como foi que as coisas aconteceram. É claro que o Espírito faz as coisas do jeito que ele quiser, né? Você vê experiências diferentes na conversão de cada pessoa. Você vê Pedro tendo negado Jesus e depois tendo sido restaurado por ele. Você vê Paulo tendo uma visão. Então, a experiência de conversão ou a experiência pessoal com Deus, ela é diferente. Mas até os dons e tudo que você recebe de Deus, ele é feito para ser feito Para a glória no de corpo. Deus, para a Exatamente. edificação da igreja, como diz Paulo. Exatamente. Esse é o ponto, né? A edificação da igreja. E que fé maior do que você pensar que as pessoas que ainda não são, não fazem parte desse corpo, elas Podem ser. serão. Exato. Exatamente. O que que você acha? E se você olhasse para aquele cara que você conhece e fala, poxa, é como o pessoal fala, é Zé Delguinha. E se eu te contasse que esse Zé Delguinha pode ser um pastor, ele pode ser um presbítero, pode ser um evangelista.
Quem sabe um cantor. Ou até só um cristão. Poxa, o evangelho tá para todas as pessoas. Não só para aqueles que você gosta mais. Que a gente gosta mais. Porque uma coisa que a gente pensa é que amar o nosso próximo, como fala em João 15, que Jesus fala que ame aos seus próximos como eu amei vocês. Não existe amor maior do que este, do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. O que você acha de se entregar pelos seus amigos? Quando a gente vê isso, a gente começa a entender que o Evangelho nos impulsiona a amar. Jesus, em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 15, isso que eu falei, ame seu próximo como eu vos amei. Não existe amor maior que esse do que aquele que entregou sua vida pelos seus amigos. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Evangelho acho que ele fala de amor. Gente, ama o seu próximo. E o seu próximo não é o próximo que você mais gosta. É o próximo mais próximo. Seja o teu vizinho do outro lado da rua, ou se é da esquina do teu lado. A pessoa que você vai comprar carne no mercado, o açougueiro lá é teu próximo. O cara que você não gosta, que fez uma coisa errada com você, ele é teu próximo. E o Espírito Santo, ele ama a vida dessa pessoa. Então, se ele ama, você também tem que amar. Não estou falando que você tem que ser apaixonado dele, mas você tem que entender que ele é amado pelo Espírito Santo. Sim. É muito interessante quando perguntam para Jesus, mas quem é meu próximo? A ilustração que ele usa é entre um religioso, para trazer aqui para nossa realidade, um religioso, uma pessoa que ia na igreja sempre, e uma pessoa que era dos piores pecadores ali, né? E uma dessas pessoas, ela foi espancada até a morte, até a morte não, né? Quase até a morte, e o religioso passou por ela e não fez nada. E aí o samaritano, né? Que era a pessoa que, tecnicamente, se você não sabe quem eram os samaritanos, mas eles eram tecnicamente de um povo inimigo dos religiosos que tinham para si como povo escolhido de Deus, ou seja, como se fosse hoje uma pessoa que não tem religião. Então, ele amou uma pessoa que é totalmente diferente da dele. Então, quem é meu próximo? Ele não só é aquela pessoa que eu gosto, mas é muito mais uma pessoa que não gosta de mim, que faz coisas ruins para mim às vezes. É claro que a gente não tá falando aqui de você permitir coisas erradas com você. Sim. Fique bem claro. Mas a pessoa que precisa de perdão dos pecados é a pessoa que tem pecados. Então, E quem não tem pecados? exatamente. Essa é a questão. Quando eu olho para mim, eu vejo lá na oração do Pai Nosso que você precisa... que a oração do Pai Nosso é: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo, né, quem me ofendeu, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Como é que eu vou ser salvo se eu não perdoo aqueles que me ofendem? E se eu olho para minha ofensa que foi perdoada por Deus, que era perfeito, eu vejo que não tem nada que possam fazer contra mim que eu não possa perdoar. Isso é uma coisa muito saudável de você fazer na sua mente. Sim. A gente falando sobre o Setembro Amarelo. Então, perdão é muito necessário para se dar e para se receber. Porque às vezes você está carregando um peso que nem é teu e Jesus nem queria colocar em você. Jesus falou em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu sou humilde e manso de coração. Ou seja, o fardo dele é leve. Se o fardo dele é leve, porque muitas vezes nós queremos carregar o fardo do nosso próprio braço. Se ele, carregando a cruz, carregou junto os nossos pecados, ainda assim morreu, mas ressuscitou. Ele veio para ensinar que que ele mesmo sendo Deus, ele escolheu a humanidade.
e mostrou como andar em humanidade, porque ainda que ele fosse 100% Deus, Jesus era 100% Deus, ele também era 100% humano. Essa é a matemática do céu. Aí você vai falar, Ramon, mas ele é 200%? Não. Ele é 100% Deus e 100% humano. E essa é a matemática do céu. Muito bem. É interessante isso que você falou, era o que eu estava pensando, que Jesus ele tomou parte no sofrimento humano. Isso é uma coisa principal do Evangelho. Talvez a mensagem, uma das principais ali é essa, que ele tomou parte no sofrimento humano. Então ele viveu, ele veio aqui e sentiu a dor que nós sentimos. E ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é sofrer. E você vê esses traços humanos, né, como você bem falou, nele. Isso também é um convite para nós, porque o que Jesus fez de amar a humanidade não foi somente a morte dele, foi a forma que ele viveu. E como é que Jesus amou a humanidade? É claro que ele pregou muito contra o pecado, ele pregou muito o arrependimento. A mensagem central de Jesus Cristo era arrependimento. Depois que ele foi batizado, a primeira mensagem que ele pregou foi: se arrependam porque é chegado o reino dos céus. Sim, mas além disso, a forma com que Jesus amou o mundo é se tomar parte da dor do próximo. E é isso que nós também devemos fazer como igreja e como irmãos. Ser menos empático. A Exatamente. empatia. Uma cura de Cristo por uma pessoa que sofria, isso demonstra empatia. Isso demonstra que ele se importava e que ele estava sofrendo a dor daquela pessoa. Jesus chora quando Lázaro morre. Então, ele sabe o que é passar pelo luto. Como Deus, ele passou por isso. É muito importante que a gente olhe para ele e saiba que ele tomou parte na dor do próximo para saber como agir. A gente tem que imitar ele, ser manso e humilde de coração como ele é, e incluindo nesse pacote de morrer pela humanidade para salvar a humanidade e amar a humanidade, também tem a questão de que ele tomou parte da dor da humanidade. Ele foi mais um, porque ninguém está livre da dor. O mundo é um mundo de dores e a gente vive aqui na dor. E Jesus, sendo Deus, se despiu de tudo isso e também veio viver na dor. Então, pense que talvez você nunca viveu a dor que a pessoa que você está aconselhando, que você está pensando em falar com ela, evangelizar, não sei. Pense que essa pessoa está sofrendo uma dor que você não sabe o que é. Então, mano, a principal mensagem desse podcast, que nem era pra ser, era ser só mais um podcast teste aqui, mais um podcast. Ame o seu próximo, como a ti mesmo. E mais ainda, ame o seu próximo, como Jesus nos amou. Como diz em João 15, eu falei acho que um monte de vezes, porque essa passagem é incrível, eu acho incrível o texto do João 15, ele vive no meu coração. Se entregue pelos seus amigos, se entregue por aquele que nunca se entregaria por você. Porque Jesus, ele se entregou por um monte de gente que nunca se entregou por ele e crucificou ele ainda. Enquanto uns dias atrás falavam, Hosana, glória ao rei que vem, bendito seja, Hosana nas alturas. 3 dias depois estavam falando, crucifiquem, ele é maldito, crucifiquem. Vamos se entregar, povo. É isso. Até mais, gente. Fique com Deus. Aoba.